Então, pessoal, hoje a gente vai estudar o tecido adiposo. Sempre quando a gente vai comentar sobre o tecido adiposo, as pessoas geralmente lembram dos pneuzinhos, né, que a gente tem às vezes aí distribuídos pelo corpo. Esse tecido adiposo que todo mundo tem em mente é, na verdade, apenas um dos tipos de tecidos adiposos que a gente apresenta distribuído pelo corpo. É o tecido adiposo chamado unilocular. Mas a gente tem também um outro tipo de tecido adiposo, em menor quantidade e localizado em pontos bem restritos do nosso corpo, que é o tecido adiposo multilocular. Então, nessa aula, a gente vai estudar esses dois tecidos, onde que eles se localizam, como que eles se caracterizam, quais são as funções que cada um deles realiza no nosso corpo. Então, nesse slide, a gente tem duas fotografias de lâminas mostrando para gente, à esquerda, o tecido adiposo unilocular e à direita, o tecido adiposo multilocular. O nome desses dois tecidos adiposos foi dado em função das características morfológicas que eles apresentam. Então, se vocês observarem, as células desses dois tecidos apresentam espaços brancos no seu interior. Vamos entender o que são esses espaços brancos. Quando a gente prepara um material para fazer uma lâmina histológica, em uma das etapas, a gente utiliza uma substância chamada xilol para fazer a diafanização do tecido ou do órgão, né, que a gente vai cortar para estudar e para confeccionar a lâmina. O xilol, ele é um solvente de gordura. Então, quando a gente tem numa célula ou num tecido acúmulo de gordura, e quando a gente prepara esse material para a confecção de lâminas, seja na etapa de diafanização ou posteriormente durante o preparo do material para coloração, o depósito de gordura da célula ou do tecido, ele acaba se perdendo no material, no xilol, onde a gente mergulha o material. E quando a gente, então, finaliza o preparo da lâmina e vai observar no microscópio, os lugares que armazenavam gordura estão vazios e por isso não se coram, não tem mais material para corar. E dessa maneira a gente enxerga o espaço que a gordura ocupava branco, né? A gente enxerga só o espaço, não enxerga mais a gordura. Então, quando acontece isso, de alguma coisa se perder durante o preparo de confecção da lâmina, o espaço que esse material ocupava, a gente chama de imagem negativa. Então, esses espaços brancos que vocês estão vendo aí dentro das células adiposas uni e multiloculares, a gente denomina de imagem negativa da gota de gordura, ou seja, da gordura que a célula acumulava quando estava viva. Então, a gente sabe que as células adiposas têm como uma das funções acumular energia na forma de gordura, né? Elas absorvem o excesso de gordura circulante, transformam, qualquer que seja a natureza dessa gordura, transforma essas moléculas em triglicerídeos e armazena no seu citoplasma. O excesso de açúcar circulante também é absorvido por essas células, transformado em triglicerídeo, ou seja, transformado em gordura e armazenado no citoplasma. O que é diferente entre essas duas células, unilocular e multilocular, é que as células uniloculares armazenam a gordura numa gota muito grande, né? Elas vão acumulando essas gotículas de gordura, essas moléculas de triglicerídeo vão coalescendo no citoplasma
e acabam ocupando a maior parte do volume da célula, formando uma grande e única gota de gordura no citoplasma. Por isso esse nome, unilocular, um local, um locus de armazenamento de gordura, ou seja, uma única gota de gordura grande que ocupa quase todo o volume da célula. Por isso essas grandes bolotas brancas que vocês estão vendo aí no interior das células adiposas uniloculares. Já as células multiloculares, a gotícula, a gordura que elas armazenam, né, ou a triglicerídeo armazenado, ele coalesce também, só que ao invés de formar uma única gota de gordura, forma várias pequenas gotículas de gordura. Então, nas células que estão fotografadas à direita, ao invés de perceber uma grande imagem negativa de gota de gordura, vocês veem em cada célula várias bolotinhas menores, branquinhas, que são as imagens negativas das gotas de gordura múltiplas que cada uma das células armazenava quando estavam vivas, certo? Então essa é a primeira característica, assim, marcante aí, que distingue morfologicamente o tecido unilocular do tecido multilocular. Mas existem outras características. Então, se vocês observarem na fotografia da esquerda, vocês vão ver aí umas setinhas brancas indicando núcleos achatados. Então, o que acontece? Na célula unilocular, a única gota de gordura que se forma dentro do citoplasma acaba empurrando para a periferia da célula o citosol, as organelas e, inclusive, o núcleo, que fica tanto o citoplasma e organelas quanto o núcleo ficam comprimidos entre a membrana, que a gente não vê em microscopia de luz, e a gota de gordura. Então, o núcleo das células uniloculares, ele acaba adquirindo um formato achatado, característico delas, tá? Então, células uniloculares, citoplasma periférico, uma única grande gota de gordura ocupando quase todo o volume da célula e núcleo achatado. São as principais características visíveis à microscopia de luz. Já as células multiloculares, observem aí na fotografia da direita, vocês vão ver uns riscos pretinhos. Os riscos pretinhos superiores estão indicando os núcleos das células. Então, vocês estão vendo o núcleo como uma bolinha roxa no centro da célula. Então, o núcleo da célula multilocular, ele não é achatado, ele é esférico. E ele tem posição mais ou menos central, ou seja, ele não é também periférico, né? Então, ele é esférico e mais ou menos central. A célula tem várias pequenas gotículas de gordura espalhadas pelo citoplasma. Então, o adipócito multilocular, ele vai ter citoplasma tanto na periferia, em contato com a membrana, como também vai ter citoplasma entre uma gotícula de gordura e outra. Esses riscos escuros que vocês estão vendo entre as pequenas gotículas de gordura são parte, ou são na verdade o citoplasma que separa uma gotícula da outra no interior da célula. Então, nesse slide a gente vê aí um resumo, a fotografia não está lá grande coisa, mas a gente vê um resumo das características das células uniloculares. Núcleo achatado e periférico, uma única gota de gordura grande que ocupa quase todo o volume da célula e citoplasma deslocado para a periferia, assim como o núcleo, em função dessa grande gota que se forma no seu interior. Vou aproveitar esse slide para a gente falar de duas coisas importantes, né? Como a gente sabe que tecido adiposo é um tecido que armazena gordura, armazena energia,
às vezes a gente pensa que, em função de ser um tecido de armazenamento, as células têm um baixo metabolismo, o que não é verdade. Essas células, elas têm um metabolismo constante, né? Porque esse armazenamento de gordura, ele é constantemente requisitado pelo corpo. Então, nos períodos, nos intervalos entre uma refeição e outra, as células adiposas uniloculares são requisitadas pelo organismo a quebrar as moléculas de gordura armazenadas no seu interior e disponibilizar os ácidos graxos dessas moléculas para a corrente sanguínea, para que esses ácidos graxos possam ser adquiridos por outras células do corpo. No interior dessas outras células, esses ácidos graxos são transformados em acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A, então, adentra a mitocôndria das outras células para poder ser respirado e produzir a energia, produzir ATP. Então, existe uma demanda cotidiana aí e constante dessas células adiposas uniloculares. Ora, né, logo após as refeições, elas recolhem da corrente sanguínea gorduras e açúcares, né, e transformam essas diferentes gorduras e as moléculas de açúcar em triglicerídeo. Então, ora elas estão metabolizando para armazenamento de triglicerídeo, ora elas estão sendo demandadas a quebrar essas moléculas que elas produziram e armazenaram para liberar energia para a corrente sanguínea. Então, o tempo todo essas células estão em atividade. Vocês estão vendo que a comunicação delas com a corrente sanguínea é intensa, seja para absorver insumos, seja para devolver ácidos graxos, né? Então, nesses pequenos espaços existentes entre uma célula adiposa e outra, a gente vai ter capilares sanguíneos passando e envolvendo cada uma delas. Então, o tecido adiposo é um tecido bastante vascularizado, precisa ser. As células adiposas precisam de um contato íntimo com os capilares sanguíneos para poder fazer essas trocas. Ora, recebendo material para ser transformado e armazenado, ora, liberando ácido graxo para a corrente sanguínea para que o corpo use essas moléculas como fonte de energia. Da mesma maneira, né, que chegam vasinhos capilares sanguíneos aí nas imediações de cada uma das células, chegam também terminações nervosas, que vão influenciar no metabolismo celular, ora estimulando produção de gordura, então lipogênese, ora estimulando quebra de gordura, lipólise. Aqui a gente tem a mesma fotografia daquele primeiro slide, mostrando o tecido adiposo multilocular com suas principais características. Então, as células multiloculares apresentam várias pequenas gotículas de gordura espalhadas pelo citoplasma. O núcleo é esférico e adquire posição mais ou menos central. O citoplasma é bem distribuído, ou seja, a gente vai ter citoplasma tanto na periferia da célula, quanto no centro, quanto entre uma gotícula e outra de gordura. E uma característica bastante importante das células adiposas multiloculares é o número elevado de mitocôndrias. A gente não consegue perceber isso numa histologia de luz comum, mas a microscopia eletrônica mostra para a gente que esse citoplasma está lotado de mitocôndrias. Esse número elevado de mitocôndrias das células multiloculares é, na verdade, uma compensação para a incapacidade que as mitocôndrias dessas células têm em produzir ATP.
Nós vamos comentar isso mais para frente, quando a gente falar da função das células multiloculares, mas só para adiantar, as mitocôndrias das células multiloculares, elas são diferentes das mitocôndrias das outras células. Diferentes num único ponto, num único quesito. A presença de uma proteína na membrana interna mitocondrial que impede a formação de ATPs durante a cadeia respiratória ou a cadeia transportadora de elétrons. Ou seja, as mitocôndrias das células multiloculares conseguem produzir ATP apenas no ciclo de Krebs, que é na etapa da respiração, né, no processo respiratório, a etapa que produz menor quantidade de ATP. Então, para compensar essa insuficiência das mitocôndrias das células multiloculares em produzir energia, essas células acabam tendo um número muito grande de mitocôndrias para compensar essa insuficiência, certo? Da mesma forma, o tecido adiposo multilocular ele é bastante vascularizado, existem capilares sanguíneos aí passando entre uma célulazinha e outra. Ele também é inervado, ou seja, o metabolismo também é controlado aí pelo sistema nervoso, né? E para adiantar, já que a gente está falando aí dessa insuficiência das mitocôndrias das células multiloculares em produzir energia, a gente sabe que toda a energia toda energia que não é aproveitada ou que não é transformada, utilizada, ela acaba sendo perdida na forma de calor, né? Então, essa energia que seria usada na membrana mitocondrial interna para produzir ATP, como esse processo de produção de ATP ele é interrompido, a energia acumulada então é transformada em calor, de modo que a célula multilocular funciona como se fosse uma fornalha. Na medida em que ela vai respirando, essa respiração ineficiente gera poucos ATPs para ela utilizar como fonte de energia e muito calor, que acaba se dispersando e aquecendo o sangue que passa no entorno delas. De modo que a função do tecido adiposo multilocular para o organismo é produzir calor para manter a temperatura corporal. O tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo e, como todos os tecidos conjuntivos, tem origem embrionária a partir do mesênquima. Então, tanto durante a embriogênese quanto depois para o resto da vida, né, células mesenquimais, ou as presentes lá no mesênquima durante o período embrionário, ou as presentes no tecido conjuntivo comum durante toda a vida do indivíduo, podem ser ativadas e, depois de uma mitose semiconservativa, gerar lipoblastos, ou seja, células que vão se diferenciar em adipócitos. Nesse slide, que é do livro do Junqueira, ele só mostrou aqui duas possibilidades a partir da célula mesenquimal. A célula mesenquimal produzindo fibroblasto ou a célula mesenquimal produzindo lipoblasto. A gente sabe que as células mesenquimais elas podem formar quase todos os tipos celulares, com exceção das células nervosas, se for deixar ela atuar naturalmente. Hoje em dia, através de induções, em laboratório, já se conseguiu produzir inclusive neurônio a partir de célula mesenquimal, mas naturalmente ela não produz células nervosas.
Bom, então no corpo inteiro, célula mesenquimal pode formar célula muscular, célula de tecido conjuntivo comum, osteoblasto, condroblasto, lipoblasto, enfim. As células mesenquimais presentes nos pequenos feixes conjuntivos que atravessam os tecidos adiposos, aqueles mesmos feixes conjuntivos que distribuem os vasinhos sanguíneos e as terminações nervosas para as células adiposas, elas então podem, quando ativadas, ou se transformar em fibroblasto, para manter aí essa matriz de tecido conjuntivo, para manter esses feixes conjuntivos, ou pode se transformar em lipoblasto. O lipoblasto, então, ele inicia um processo de captação de gordura e açúcar e formação de gotículas de gordura no seu citoplasma. Esse lipoblasto, ele tanto pode se diferenciar em um adipócito multilocular, quanto pode se diferenciar num adipócito unilocular, dependendo dos estímulos que ele receber. Então, ele recebe estímulos, ativa um grupo de genes ou outro grupo de genes, e dependendo do conjunto de genes ativados, a célula vai se desenvolver como multilocular ou como unilocular. Existem vários hormônios que influenciam e que podem induzir a formação de novos adipócitos, como, por exemplo, o hormônio de crescimento, os glicocorticoides. Então, veja bem, isso é um ponto importante. Glicocorticoides aumentam em concentração na nossa circulação em momentos de estresse, né? E glicocorticoide estimula diferenciação e formação de adipócitos, ou seja, estresse, falta de sono é um fator indutor de crescimento de tecido adiposo. É um dos fatores, certo? Insulina é outro hormônio estimulador da formação e diferenciação de adipócitos. E a tiroxina também. Então, com relação ao tecido adiposo uni e multilocular, o que a gente sabe por enquanto? Bom, a gente sabe que o tecido adiposo multilocular, ele tem neoformação de adipócitos ao longo da vida, porém, a massa de tecido adiposo multilocular não varia muito a partir do nascimento com o crescimento da pessoa. Ou seja, a quantidade de tecido adiposo multilocular que nós temos na vida adulta é aproximadamente a mesma massa de tecido adiposo multilocular que a gente tinha ao nascimento. Durante a nossa vida, algumas dessas células adiposas morrem e são substituídas por outras. Mas o tecido ou a formação de células adiposas multiloculares não faz o tecido multilocular crescer, como acontece com o tecido adiposo unilocular. Então, a formação de novos adipócitos multiloculares, acredita-se que seja apenas para manter o tecido e não para fazê-lo crescer. Já o tecido adiposo unilocular, não, ele tem um comportamento totalmente diferente. Ele cresce sempre que necessário, a vida inteira. Então, as células adiposas, elas vão acumulando gordura, as uniloculares, né? Vão acumulando gordura no seu interior, sempre que o consumo de energia for maior do que o gasto. Esse excesso de energia circulante no sangue, ou de fonte de energia, né? Lipídios e carboidratos. Esse excesso de molécula energética circulando aí no sangue, ao invés de ser desprezado, eliminado do corpo, através da urina ou outra secreção, essa energia ou essa fonte energética vai ser capturada pelas células adiposas uniloculares e armazenado
na forma de triglicerídeo. Então, sempre que o consumo for maior do que o gasto energético da pessoa, a tendência é que a célula adiposa vá acumulando mais gordura no seu interior e os adipócitos vão então se distendendo. Mas existe uma capacidade máxima de distensão dos adipócitos uniloculares. E quando eles atingem a proximidade desse limite, eles produzem citocinas que estimulam células mesenquimais vizinhas a formarem novos adipócitos. Então, o tecido adiposo unilocular, ele cresce por hipertrofia das suas células, ou seja, por um aumento do volume dos adipócitos que já existem, mas também por hiperplasia, ou seja, por formação de novos adipócitos, sempre que o consumo de energia for maior do que o gasto energético daquela pessoa. Nesse slide foi retirado do livro do Junqueira, Histologia Básica, capítulo de tecido adiposo. A gente tem marcações de regiões do corpo onde a gente encontra o tecido multilocular. Então vejam bem, ele representou um bebezinho, né, na posição decúbito dorsal e decúbito ventral. Vou aproveitar já o início dessa explicação para desfazer um equívoco que os alunos às vezes vêm trazendo aí dos seus estudos anteriores. Os alunos muitas vezes associam o tecido adiposo multilocular como um tecido adiposo presente em bebês e em animais hibernantes. Então, como se fosse só isso, tá? Não é. Então, a gente sabe, já sabemos que o tecido adiposo multilocular tem função de manter a temperatura corporal, de produzir calor para manter a temperatura corporal. Logo, é necessário que ele esteja presente durante toda a vida da pessoa, não é? Agora, o que acontece? Sabemos também que essa massa de tecido adiposo multilocular não acompanha o crescimento do corpo. Ou seja, quando a gente nasce, a gente tem um determinado peso, uma determinada altura, e a gente vai crescendo e todos os nossos tecidos vão aumentando de quantidade para acompanhar o crescimento do corpo. O tecido adiposo multilocular, não. Ele vai fazendo novas células apenas para repor as que existiam e que vão envelhecendo e vão morrendo. Então, proporcionalmente, um bebezinho tem muito mais tecido adiposo multilocular do que o mesmo bebezinho quando for adulto, né? O corpo todo vai crescer e a massa de tecido adiposo multilocular vai permanecer quase que a mesma. Outra coisa interessante que tem aí do tecido adiposo multilocular é que a localização dele é bem restrita. Observa, ele se concentra sempre associado à musculatura cervical, torácica e abdominal. Então, a gente não tem tecido adiposo multilocular na cabeça e nem nos membros. E o tecido adiposo multilocular, ele é sempre encontrado associado à musculatura esquelética. Então, vocês veem aí uma marcação em cinza da região intercostal, né? O que é isso? Toda a marcação em cinza representa músculos do nosso corpo, onde a gente encontra associado a eles os dois tipos de tecido adiposo, uni e multilocular. E as áreas pretinhas representam músculos, onde a gente tem tecido adiposo multilocular associado a essa musculatura, mas isolado aí do tecido adiposo unilocular. Ok? Bom, então, quando eu falo que a localização é restrita,
eu estou falando que está restrito ao centro do corpo, mas também ao nível da musculatura esquelética. Ao contrário, o tecido adiposo unilocular, ele tem ampla distribuição corporal, tanto em termos de localização central e periférica, quanto também em níveis diferentes de profundidade. Então, quando eu estou conversando com os alunos, eu peço sempre para eles imaginarem que eles estão num laboratório de anatomia com um corpo para ser estratificado, dissecado em estratos, tá? Então, corpo em posição anatômica, o aluno com um bisturi vai começar a fazer uma incisão na pele para poder rebater essa pele e retirar a pele da pessoa. O que ela vai observar assim que ela retirar a pele do cadáver? Ela vai observar uma massa de tecido adiposo, o famoso tecido adiposo subcutâneo, que estará presente sob a pele do corpo todo. Em algumas regiões, essa camadinha é mais grossa, em outras é mais fininha, mas em toda a superfície corporal existe aí um tecido adiposo, certo? Então imagina que você está na cabeça e você tirou a pele, tirou o couro cabeludo. Você vai ter tecido adiposo sob o couro cabeludo? Pouquíssimo, mas tem lá um pouquinho, uma ou outra célula adiposa espalhadinha ali. Já se você observar ainda na região da cabeça, né? Se você observar na pele abaixo da pele da bochecha ou do queixo, você vai ver um acúmulo de gordura maior, certo? Então, esse é o tecido adiposo subcutâneo, espalhado aí por toda a superfície corporal sob a pele, né? Que é do tipo unilocular. Aí a gente vai continuar o nosso exercício mental. Vamos retirar do cadáver todo o tecido adiposo subcutâneo. O que a gente vai enxergar? Vamos enxergar a fáscia muscular, né? O tecido conjuntivo denso que reveste a musculatura esquelética. Vamos cortar essa fáscia e por baixo dela, entre ela e o músculo, o que a gente vai encontrar? Acúmulo de tecido adiposo unilocular. Vamos tirar toda a face, enxergar os fascículos musculares. Entre um fascículo e outro, a gente vai encontrar os dois tipos de tecido adiposo, tanto uni quanto multilocular. Só que o multilocular só nessas regiões que estão marcadas aí, nos músculos que estão marcados na nossa figura, no nosso desenho. Então, associado à musculatura esquelética, temos os dois tipos de tecido adiposo. Se a gente pegar a musculatura da cabeça e a musculatura dos membros, esse tecido adiposo vai ser sempre unilocular. Se a gente pegar a musculatura esquelética do cervical, torácica e abdominal, a gente vai encontrar os dois tipos de tecido adiposos associados aí a essa musculatura. Continuando o nosso exercício, vamos retirar toda a musculatura esquelética do cadáver. O que a gente vai observar? Bom, nos membros e na cabeça a gente vai encontrar ossos e cartilagens, né? E vamos aí encontrar um pouquinho de tecido associado, tecido adiposo associado à cápsula, as cápsulas articulares, né? Ao periósteo. Também pode ter um pouquinho de tecido adiposo, que vai ser do tipo unilocular. Se a gente pegar os ossos longos e quebrar, e pegar alguns ossos da face também e quebrar, o que a gente vai encontrar lá dentro? A gente vai encontrar tecido adiposo unilocular. E se a gente observar no tórax, né, e no abdômen, entre as vísceras e por sobre as vísceras, estão associados ao fígado, ao coração, ao intestino, às gônadas, enfim, a gente vai sempre encontrar acúmulos de
tecido adiposo também, que vai ser do tipo unilocular. Resumo, com essa conversa toda, o que eu quero que vocês concluam, que vocês guardem. Tecido adiposo unilocular a gente sempre tem em grande quantidade, espalhado pelo corpo todo, tanto em termos de superfície corporal, quanto em termos de profundidade. Veja bem, até dentro dos ossos a gente encontra tecido adiposo unilocular. Já o tecido adiposo multilocular temos em pequena quantidade em regiões restritas do corpo e sempre no nível da musculatura esquelética. Então aqui a gente tem uma fotografia de uma região onde a gente encontra os dois tipos de tecido, né? Então na parte inferior do slide a gente tem o tecido adiposo multilocular. Reparem os núcleos arredondados, esféricos das células multiloculares, vários pequenos espaços brancos, várias pequenas gotículas branquinhas dentro do citoplasma dessas células. Já as células da parte superior do slide, elas apresentam um núcleo achatado e periférico, vocês vão ver uns risquinhos pretos, né, nos cantinhos das células. Uma única gota de gordura grande que a gente está observando em imagem negativa. Por isso, um grande espaço branco dentro da célula. Esse é o tecido adiposo unilocular. Bom, então nesse slide a gente tem um resumo aí das funções que os tecidos adiposos executam no nosso corpo. O multilocular, até onde se sabe, tem a única função de produzir calor, para aquecer o corpo, para contribuir na manutenção da temperatura corporal. Já o unilocular, a gente pode listar para ele uma série de funções. Então, a função clássica, armazenar gordura para funcionar como fonte de energia para o corpo. Né? Outra função, proteção contra choques mecânicos. Então, se a gente reparar, a gente vai perceber que as regiões do corpo que estão sujeitas a maior pressão são regiões onde o tecido adiposo subcutâneo é mais desenvolvido. Então, vamos pegar, por exemplo, a planta de um pé. Imagina a planta de um pé. Existem áreas mais gordinhas e mais magrinhas. Se a gente for olhar, as áreas mais gordinhas, ou seja, onde o tecido adiposo subcutâneo é mais espesso, é mais grossinho, mais desenvolvido, são justamente as áreas do pé que encostam no chão e que sustentam todo o peso do nosso corpo, certo? Então, funciona como uma camadinha de amortecimento, né? Uma coisa é a gente esbarrar uma área que tenha um tecido subcutâneo desenvolvido em algum lugar. Por exemplo, esbarrar com a lateral do quadril numa mesa que a gente passou aí num espaço apertadinho. A gente quase não vai sentir nada. Mas se a gente esbarrar o cotovelo nesse mesmo lugar, o impacto vai ser muito maior, a dor vai ser muito maior. Porque no cotovelo a gente não tem tecido adiposo subcutâneo em grande quantidade, portanto, esse impacto não vai sofrer absorção, certo? Não vai ser absorvido e vai impactar diretamente as estruturas articulares. Não é só o tecido adiposo subcutâneo que tem essa função de proteger contra choques. Entre as vísceras, a gente também tem tecido adiposo unilocular. Esse tecido adiposo unilocular associado às vísceras estão sob intensa pesquisa, porque desconfia-se que eles se relacionam com o funcionamento das vísceras com as quais eles se associam, né? Mas é provável que isso seja verdade, isso está sendo estudado,
Mas, de qualquer maneira, eles acomodam as vísceras e protegem essas vísceras de impactos, de umas contra as outras, ou impactos que o próprio corpo pode sofrer em quedas, em acidentes, etc. Então, uma das funções do tecido adiposo unilocular é proteção contra choques mecânicos. Outra função do tecido adiposo unilocular é o isolamento térmico. Então, veja, o tecido adiposo multilocular produz calor para aquecer o corpo. E o tecido adiposo unilocular subcutâneo, como ele é mau condutor de calor, ele evita que o calor que circula no sangue internamente seja perdido por o meio externo. Vou tentar explicar isso melhor com um exemplo, tá? Então vamos imaginar que a gente foi passear numa cachoeira. A cachoeira tem água gelada, água corrente, está lá no meio do mato, não tem tanta insolação assim, então a água geralmente é muito fria, né? Aí a gente vai, pula na cachoeira, entra lá no laguinho dela, enfim, e morre de frio no começo. O que está acontecendo quando a gente está com frio? Nossa temperatura está maior do que a da água e a gente começa a perder calor para a água através da nossa pele, certo? Que é a parte do corpo que está em contato com a água. Então a gente começa a ceder calor para a água e essa transferência de calor gera a sensação de frio. Bom, algumas coisas vão acontecer, né? O nosso sistema nervoso vai ativar anastomoses arteriovenosas da pele, ou seja, vai desviar o fluxo sanguíneo que chegaria até a superfície da pele, vai desviar na parte mais profunda da pele para evitar que um volume de sangue muito grande chegue à superfície e que a gente continue cedendo tanto calor assim para a água. E aí vai passar um tempinho e a gente vai parar de sentir frio. Já fala assim, eu acostumei com a água, né? E aí vai ficar lá tranquilo, aproveitando algum tempo. Quando a gente sai da cachoeira, resultado, né? O que a gente percebe? A nossa pele está gelada, que a temperatura igualou com a temperatura da água. Estamos pálidos, né? Às vezes até com as extremidades roxas, lábio roxo, dedos, pontinhas de dedos roxos, resultado do desvio de sangue promovido pelas anastomoses. Ok, tá tudo certo, tudo bem, isso é mecanismo de proteção contra a perda de calor. E se a gente for medir a temperatura interna com um termômetro, a gente vai perceber que, embora a pele esteja gelada, nós continuamos lá com a nossa temperatura corporal normal, em torno aí dos 36 graus. Então, veja bem, o que aconteceu? O calor do sangue que circulou durante todo esse tempo nas nossas vísceras, na nossa musculatura esquelética, ele se manteve constante. Por quê? O tecido adiposo subcutâneo, como é mau condutor de calor, ele isolou esse calor interno. Ele não transmitiu esse calor interno para a superfície do corpo. Ele funcionou como se fosse um cobertor. Tá dando para entender? Então essa é uma função importante, isolamento térmico. Reparem que os nossos órgãos vitais, nessa condição que não é muito adversa, mas também não é favorável, que é a água fria da cachoeira, os nossos órgãos vitais se mantiveram aquecidos e na temperatura correta, para que o metabolismo deles continuasse funcionando normalmente. Perceberam a função de proteção que isso tem? E perceberam que eu falei órgãos vitais? Vou aproveitar e fazer uma outra observação aqui.
quando a gente fala em órgão vital, o aluno geralmente pensa, primeira coisa que ele pensa, coração. Segunda coisa que ele pensa, pulmões. Terceira coisa, cérebro, né? Aí depois ele vai pensar nos rins, no fígado, intestino, etc. Mas geralmente ele não pensa em musculatura esquelética como sendo vital. E olha, você num poço de uma cachoeira ou em qualquer outro lugar, você depende da sua musculatura esquelética para sobreviver, para se manter em suspensão na água, para nadar, para correr, para se proteger, enfim, músculo esquelético também é vital em determinadas situações, em determinadas circunstâncias e, portanto, também precisa ser isolado termicamente. Percebeu a estratégia da localização do tecido adiposo subcutâneo? Proteger todos os órgãos internos contra perda de calor em situações adversas. Outra função que o tecido adiposo unilocular apresenta, ou que a gente pode atribuir a ele, é contribuir para o dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? São as características que diferem o corpo masculino do corpo feminino. São várias as características que diferem esses dois corpos. E a distribuição, o padrão de distribuição do tecido adiposo unilocular também é um dos fatores, né? Então, vou de novo explicar isso dando exemplos, acho que fica mais fácil de entender. Vamos pensar em dois bebezinhos que acabaram de nascer, dois recém-nascidos, um menininho e uma menininha. O contorno, né, vamos imaginar que eles têm mais ou menos a mesma altura, o mesmo peso, tá? O contorno do corpinho deles é mais ou menos igual, né? Então, bolinhas, bolinhas e bolinhas. Uma bolinha a cabeça, outra bolinha o tronco, várias bolinhas nos bracinhos, mãozinhas, perninhas, etc. Tá? Então, um padrão de distribuição parecido, padrão de distribuição de tecido adiposo subcutâneo semelhante. Bom, esses bebezinhos vão crescendo, né? E à medida que eles forem crescendo, o que vai acontecer com o corpinho deles? Então, o corpo todo cresce e o tecido adiposo unilocular cresce também. Então, você pega lá um bebezinho de 9 meses, de 1 ano e pouquinho, ele cresceu bastante, né? Já cresceu aí, quase dobrou de tamanho. Uma criança de 2 anos já dobrou de altura, mas continua bolotinha, continua socadinha, continua gordinha. Então, o que aconteceu nessa primeira fase da vida? O corpo cresceu e o tecido adiposo unilocular subcutâneo cresceu também. Acompanhou o crescimento do corpo. Aí, e de novo, pega menino e menina, a distribuição de gordura de uma criança de 2 anos, menino e menina, é mais ou menos igual. Ambos são bolotinhas, né? Aí, vamos acompanhando. Vamos imaginar que agora a gente encontrou com essas crianças com os seus 6, 7 anos de idade. O que a gente vai perceber nessas crianças, tanto no garotinho quanto na garotinha? Eles vão ter crescido, obviamente, vão estar mais altos e normalmente estarão mais magros. Então, o que vai acontecer? O corpo vai crescer e o tecido adiposo unilocular subcutâneo não vai crescer na mesma proporção. E aí a tendência é que o acúmulo, a reserva de gordura dentro das células seja menor e, portanto, a criança se apresente mais magrinha, né? Comum as mães nessa fase falar assim, meu filho está muito magrinho, a costela está aparecendo e tal, enfim. Normalmente a gente olha as crianças nessa idade e a gente enxerga cabeça, não é? Joelho e costelas, né? Ou seja,
crianças magrinhas. Isso é normal, é natural, faz parte do crescimento normal. Quando essas crianças, e de novo, ambos, meninos e meninas magrinhos do mesmo jeito, se você estiver caminhando numa avenida no final da tarde contra o sol, você vai ver a sombra da criança e não vai saber se aquele menino é menina, se aquela criança é menino ou menina pela silhueta. Distribuição de gordura é igual. Na pré-adolescência, ou não vou falar nem de adolescência, tá? Vou falar de puberdade. Na pré-puberdade, o nosso tecido adiposo unilocular, ele é estimulado a se desenvolver. Então, a gente desenvolve mais células adiposas unilocular, o tecido adiposo unilocular subcutâneo, ele cresce e aumentam os depósitos de gordura do corpo. E nessa fase, a distribuição de gordura, ou esse aumento no tecido adiposo unilocular subcutâneo, ele acontece de forma diferente em meninas e meninos. Então, na pré-puberdade, todos engordam um pouquinho, desenvolvem mais tecido adiposo unilocular, e a partir da puberdade, por estímulo hormonal, o tecido adiposo subcutâneo nas meninas cresce mais na região em torno das glândulas mamárias, na região do quadril e das coxas. Por quê? As meninas, a partir da puberdade, começam a produzir estrógenos. E o tecido adiposo unilocular subcutâneo, ele tem receptor para estrógeno. Então, ele responde ao estrógeno com proliferação. E as células adiposas subcutâneas que têm mais receptor para estrógeno são justamente dessas áreas que eu mencionei, quadril, coxas e no entorno das glândulas mamárias. A partir da puberdade, então, em função dessa maior sensibilidade, ao estrógeno, dessa maior produção de estrógeno pelas meninas, a distribuição da gordura subcutânea fica diferente em homens e mulheres, tá certo? Então, de novo, voltando àquele nosso exemplo, se a gente estiver caminhando numa avenida e vir um adulto vindo na nossa direção, a gente está caminhando contra o sol, pelo contorno da silhueta, pelo contorno corporal, a gente consegue perceber se é, na maioria das vezes a gente consegue perceber se é um homem ou uma mulher. Então é o tecido adiposo unilocular contribuindo para o dimorfismo sexual na medida em que promove uma distribuição, o estrógeno promove uma distribuição de gordura subcutânea diferente em homens e mulheres. Bom, uma função que hoje a gente sabe que o tecido adiposo unilocular apresenta e que é relativamente nova é a produção de adipocitocinas, ou seja, produção de citocinas, produção de moléculas de comunicação celular. Essas adipocitocinas ou essas citocinas produzidas pelo tecido adiposo, como qualquer citocina, também acaba se dispersando, entrando na corrente sanguínea e atuando à distância como hormônios. Então, veja bem, nesse século, ou no finalzinho do século passado, lá dos meados dos anos 90 para cá, a gente sabe ou a gente soube, a gente aprendeu, a gente descobriu que o tecido adiposo unilocular é a maior glândula endócrina do nosso corpo. Até então, a gente só conhecia essas outras funções que eu mencionei até agora. E o tecido adiposo era visto só como um tecido que armazenava gordura. Agora não. A gente sabe que o tecido adiposo tem uma função endócrina super importante
e que consegue regular o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Regula, inclusive, o funcionamento de hipotálamo, que por sua vez regula a hipófise, que por sua vez regula todas as outras glândulas, ou quase todas as outras glândulas. Então, de um tempo para cá, o tecido adiposo unilocular, ele ganhou uma importância muito grande na comunidade científica, por dois motivos, né? O primeiro motivo é que obesidade hoje em dia é uma situação ou é uma característica, né, que predispõe o indivíduo a várias doenças, as doenças mais prevalentes da atualidade, né? Ou algumas das doenças mais prevalentes, como doenças cardiocirculatórias, como diabetes do tipo 2, enfim. Então, estudar o tecido adiposo, aprender como ele funciona, como essas citocinas agem e etc., se tornou muito importante. E do final do século passado para cá, o tecido adiposo é uma das coisas que mais se estudam no mundo inteiro. São muitas as substâncias produzidas pelos tecidos adiposos, né? A primeira que foi descoberta foi a leptina, e daqui a pouquinho, num outro slide, a gente vai explicar como que ela foi descoberta e algumas das suas funções. Hoje já se sabe que, além da leptina, os tecidos adiposos uniloculares produzem várias outras citocinas, várias outras moléculas, várias outras substâncias, como as adiponectinas, o fator de necrose tumoral alfa, que é pró-inflamatório, né? A interleucina 6, que também é pró-inflamatória, a resistina e o angiotensinogênio, além de outras citocinas. Então, daqui a pouquinho a gente vai estudar um pouco sobre a função de cada uma dessas citocinas. Antes, eu queria ainda comentar o seguinte: embora hoje a gente classifique o tecido adiposo em dois grupos, unilocular e multilocular, o estudo e o aprofundamento no conhecimento do funcionamento dos tecidos adiposos uniloculares provavelmente vai fazer com que daqui a alguns anos a gente subclassifique o tecido adiposo unilocular em vários tipos. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente já sabe que as células adiposas uniloculares produzem citocinas ou adipocitocinas diferentes das citocinas produzidas pelo tecido adiposo unilocular visceral. Então, elas produzem essas adipocitocinas de forma diferente nessas duas regiões de tecido adiposo unilocular. E essas células uniloculares, elas também apresentam receptores diferentes, ou seja, elas são estimuladas por diferentes fatores. Ou, em outras palavras, o comportamento do tecido adiposo subcutâneo é diferente do comportamento do tecido adiposo visceral. As citocinas pró-inflamatórias que vão desencadear ou que vão favorecer, né, o surgimento de doenças circulatórias, doenças vasculares e do diabetes do tipo 2, são produzidas em maior quantidade pelo tecido adiposo visceral do que pelo tecido adiposo subcutâneo. Por isso, o alerta para o acúmulo de gordura abdominal, para o acúmulo de gordura visceral, certo? Então, é muito importante prestar atenção, evitar o desenvolvimento desse tecido adiposo, porque a quantidade de citocina inflamatória que ele produz é muito grande, e essas citocinas circulando, elas vão interferir no metabolismo
no metabolismo de glicose e em vários outros locais na parede dos vasos sanguíneos, favorecendo o desenvolvimento de muitas doenças crônicas e que podem ser fatais. Bom, ambos os tecidos, tanto o tecido adiposo unilocular quanto multilocular, tanto os adipócitos uniloculares quanto multiloculares, capturam da corrente sanguínea gorduras de diferentes tipos e moléculas de açúcar e transformam essas gorduras e essas moléculas de açúcar em triglicerídeos. Nesse slide a gente tem a representação molecular de um triglicerídeo. Então, o triglicerídeo ele é formado por uma molécula de glicerol, né? Um álcool aí formado por 3 carbonos e ácidos graxos associados a esse glicerol, tá? Então, o glicerol mais associado aí ou conectado com 3 moléculas de ácidos graxos formam o triglicerídeo. Toda gordura, todo excesso de gordura circulante e de açúcar circulante tende a ser absorvido e armazenado dentro das células adiposas na forma de triglicerídeo. E o que essas células adiposas, então, fazem com essas moléculas de gordura que ficam armazenadas no seu citoplasma? Então, esse é um desenho que eu preparei para tentar explicar isso para vocês. Antes de eu começar a explicar o desenho, vamos lembrar e vamos entender que a gotícula de gordura da célula adiposa unilocular e as várias pequenas gotículas de gordura das células multiloculares ficam livres no citosol, ou seja, não existe membrana delimitando essas gotículas. Ou seja, em outras palavras, as moléculas de gordura, as moléculas de triglicerídeo dessas gotas de gordura, elas estão em contato direto com o citosol e, portanto, com todas as moléculas e enzimas diluídas no citosol, certo? Então, agora vamos interpretar esse desenho. À direita, em laranja, vocês têm a representação de uma mitocôndria, com sua membrana mitocondrial externa, sua câmara externa, membrana mitocondrial interna e cristas mitocondriais, projetando-se aí dentro da câmara interna. Então, o laranjinha representa a mitocôndria. Na extremidade oposta do slide, ou seja, no canto esquerdo do slide, vocês veem aí 2 barrinhas azuis paralelas. Essas barrinhas azuis paralelas representam a bicamada lipídica, ou seja, um pedacinho da membrana da célula que foi então representada dessa membrana para a direita, tá? Ou seja, tudo que está à direita dessa bicamada lipídica é o citoplasma de um adipócito. Bom, atravessando a bicamada lipídica, vocês estão vendo 2 estruturas, uma azulzinha e uma verde, né? A estrutura azulzinha representa um receptor de noradrenalina, um receptor de membrana da célula adiposa. Esse receptor de membrana, ele funciona acoplado a uma proteína G, que está aí representado por essas 3 bolinhas marrons. Proteína G é uma proteína periférica de membrana que tem uma função muito importante na transdução de sinal, ou seja, tem uma função muito importante fazendo com que um estímulo externo à célula possa refletir numa mudança de comportamento dessa célula. Em outras palavras, muitas vezes a substância estimuladora não entra na célula, mas ainda assim faz efeito na célula através da interação do receptor de membrana dela com essa proteína
periférica com essa proteína G. Ao lado do receptor de membrana, também atravessando a bicamada lipídica, a gente tem uma outra proteína transmembrana, que nesse caso aí é um adenilato ciclase, ou seja, uma enzima que transforma ATP em AMP cíclico quando ativada, quando estimulada. Por fora da membrana, à esquerda, no desenho a gente tem em vermelhinho um vaso sanguíneo e em cinza uma terminação nervosa autônoma simpática. Então a gente sabe que o mediador químico do sistema nervoso autônomo simpático é a noradrenalina, ou seja, quando o sistema nervoso autônomo simpático estimular a célula adiposa, ele vai fazer isso através da liberação de noradrenalina na fenda sináptica. Tranquilo? Então, na parte inferior do desenho, eu coloquei aí uma legenda, o que quer dizer cada uma dessas estruturas. Então, vamos ver como é que a coisa funciona. A célula adiposa tem no seu interior depósitos de gordura na forma de gotas ricas em triglicerídeos, em moléculas de triglicerídeo. Quando a célula adiposa é estimulada, por exemplo, pelo sistema nervoso autônomo simpático, o receptor de noradrenalina vai ser ativado, vai interagir com a proteína G, ativando a proteína G, e a proteína G ativada interage com o adenilato ciclase, ativando a ação enzimática dessa proteína. O adenilato ciclase, então, converte uma molécula de ATP, que está livre no citoplasma, foi produzida a partir da respiração celular, converte essa molécula de ATP em AMP cíclico. Ou seja, o que o adenilato faz? Retira 2 fosfatos da molécula de ATP. Esse AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclica, ela se difunde pelo citoplasma da célula adiposa e acaba encontrando uma enzima que fica pronta, já está lá no citoplasma, mas que para ser ativada precisa se associar ao AMP cíclico, que na célula em repouso não existe no citoplasma. Então, o AMP cíclico se associando à proteína quinase, que já estava pronto no citoplasma, faz com que essa proteína quinase fosforile uma enzima que também já estava pronta, mas estava inativa porque só se torna ativa na forma fosforilada. Então, essa enzima é uma lipase. O nome dessa lipase é lipase sensível a hormônio. Então, a célula adiposa ela mantém no citoplasma dela o tempo todo ATP, resultante da respiração, proteínas quinases, têm ação enzimática, e lipases. Só que tanto a proteína quinase quanto a lipase são mantidas no citoplasma na forma inativa. Para a lipase ser ativada, ela precisa ser fosforilada. Quem fosforila ela é a proteína quinase. Mas a proteína quinase, para fosforilar a lipase, precisa ser ativada. Quem ativa é o AMP cíclico, que normalmente não se encontra na célula. Ele só vai se encontrar no citoplasma quando a célula receber um estímulo externo. E esse estímulo, então, provocar a transformação de ATP em AMP cíclico. Ok? Até aí? Bom, uma vez que a lipase, que estava presente no citoplasma, tenha sido fosforilada, ela agora se torna ativa. E como ela está livre no citosol e o citosol está em contato com a gota de gordura, aquelas moléculas de triglicerídeo que se encontram na superfície da gota vão sofrer a ação da lipase.
E o que a lipase vai fazer com essas moléculas de triglicerídeo? Vai dissociar os 3 ácidos graxos da molécula de glicerol. Então, o triglicerídeo vai ser quebrado e essa quebra vai gerar uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo. Cada triglicerídeo quebrado gera essas 4 moléculas. E o que vai acontecer com essas moléculas resultantes da quebra do triglicerídeo? O que vai acontecer vai depender de qual tipo de adipócito a gente está observando. Então, olha, as setinhas cor-de-rosa representam o que acontece com essas moléculas se a célula for um adipócito unilocular. A setinha roxa representa o que acontece com essa célula se a célula for um adipócito multilocular. Então, veja lá o que acontece. Olha, se o adipócito for unilocular, tanto o glicerol quanto os ácidos graxos vão ser enviados para fora da célula e vão entrar na corrente sanguínea através dos capilares sanguíneos que passam no entorno dessa célula. O glicerol, ao passar pelo fígado, vai ser absorvido pelos hepatócitos e metabolizado, e os ácidos graxos, ao passarem pelas diversas células do corpo, vão ser aproveitados como fonte de energia, ou seja, vão ser capturados no citoplasma, vão ser transformados em acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A vai ser levada para dentro das mitocôndrias dessas células e a partir dali as células vão produzir os seus ATPs, as suas energias. Correto? Então, vejam que o tecido, que a célula adiposa unilocular cumpriu a função dela de armazenar energia para o corpo, para que o corpo utilize essa reserva energética nos intervalos entre uma refeição e outra, ou seja, sempre que necessário. Agora, se essa célula for uma célula adiposa multilocular, apenas o glicerol vai ser levado para fora da célula. Vai entrar na corrente sanguínea e também vai ser metabolizado no fígado. Os ácidos graxos gerados pela quebra dos triglicerídeos nas células multiloculares não são enviados para fora do adipócito multilocular. Eles permanecem no citoplasma, são transformados em acetilcoenzima A, e essa acetilcoenzima A é levada para dentro da mitocôndria para gerar energia para o adipócito multilocular. E aí é aquela historinha que a gente já comentou. Como na membrana da célula adiposa, da mitocôndria da célula adiposa multilocular, na membrana interna, existe uma proteína chamada termogenina, que não permite a formação de ATPs na cadeia respiratória, a célula só consegue produzir os ATPs do ciclo de Krebs. E a energia acumulada pelo transporte de elétrons na cadeia respiratória acaba se dissipando e se transformando em calor. Esse calor, então, se propaga pelo citoplasma da célula, atinge a periferia e aquece o sangue que passa ao redor da célula adiposa multilocular, cumprindo, então, a função da célula multilocular, que é aquecer o corpo, né? Aquecer o sangue, manter a temperatura corporal. Bom, nesse slide, que também é um desenho do livro do Junqueira, vocês veem aí, vocês podem observar a representação, o desenho de um adipócito multilocular. Então, um núcleo esférico, mais ou menos central, uma quantidade enorme de mitocôndrias, vocês estão vendo aí, desenhadas em cinza escuro.
acúmulos de gordura formando pequenas gotículas, que são essas manchas cinzas que vocês veem no citoplasma da célula, no desenho. E vocês estão observando também, na parte superior do desenho, uma terminação nervosa. Então, a célula adiposa multilocular, ela é estimulada pelo sistema nervoso autônomo simpático. A gordura, os triglicerídeos armazenados nessas gotículas de gordura acabam sofrendo ação da lipase por meio da estimulação nervosa ou em resposta à estimulação nervosa. Ácidos graxos são liberados no citosol, transformados em acetil-CoA, e esse acetil-CoA, então, ele é enviado para dentro das mitocôndrias para que a célula possa respirar e se manter viva. O objetivo dela é se manter viva, né? Mas como a respiração dela é ineficiente, porque a mitocôndria dela é diferente, tem essa termogenina que impede a formação de ATP durante a cadeia respiratória, ela acaba gerando muito calor, essa ineficiência gera muito calor, e a célula sobrevive porque ela compensa a baixa produção de ATP com essa grande quantidade de mitocôndrias, né? E sobrevivendo, ela contribui com o organismo como um todo, aquecendo o sangue, mantendo a temperatura corporal constante. Bom, vamos voltar então a falar um pouco das funções do tecido adiposo unilocular, mas agora a gente vai falar da função endócrina do tecido adiposo. Vamos estudar um pouquinho mais sobre as adipocitocinas que influenciam tanto no nosso metabolismo corporal. Bom, essa historinha toda começou, né? Essa historinha não, essa grande história, esse grande conhecimento da humanidade, né? Teve início no final do século passado. Então, no final do século passado, vocês sabem que a humanidade concluiu um esforço conjunto aí entre grupos de pesquisa do mundo inteiro, que foi o projeto Genoma. Então, vários grupos de pesquisa, né, se associaram e cada um ficou responsável por sequenciar um pedaço dos cromossomas humanos. Então, no final dos anos 80, início dos anos 90, a gente tinha todo o genoma humano sequenciado, conhecíamos todos os genes. Alguns a gente já sabia para que funcionavam, qual era a função, o que eles faziam, mas muitos desses genes foram depositados num banco de dados sem nome, apenas com um códigozinho e sem função definida. A partir de então, os pesquisadores iniciaram uma outra etapa desse projeto, quer dizer, a fase de sequenciamento genético estava acabada, definida. Faltava agora, então, conhecer de fato esses genes, saber para que eles funcionavam. E aí, também vários grupos de pesquisa espalhados pelo mundo inteiro começaram a produzir animais transgênicos, nocautes. O que significa isso? Animais que não tinham um determinado gene. Aí você vai falar assim, bom, você está falando de genoma humano, mas você me mostra uma figura de camundongo, né? Então eu te falo, existe uma analogia de quase 100% entre o genoma humano e genoma de roedores, certo? E a gente não pode fazer experimento com o humano assim. Você não pode produzir um humano nocaute para um gene só para saber o que vai acontecer com a falta daquele gene. Então, os grupos de pesquisa começaram a produzir linhagens transgênicas de camundongo.
e transgênicos nocaute, ou seja, transgênicos e que não tinham um determinado cromossoma, para ver qual era a alteração que a falta daquele cromossoma faria naquela linhagem, naqueles animais. E aí, quando eles fizeram um nocaute para um determinado gene, o resultado foi isso que vocês estão observando. Um camundongo obeso, muito obeso. Olha, coitadinho, olha a patinha dele, a gente nem só enxerga a mãozinha, não enxerga as perninhas, né? Não enxerga a patinha, de tão gorduchinho que ele ficou. Bom, quando esses grupos de pesquisa chegaram nesse resultado, houve uma comemoração muito grande, porque esse grupo pensou ter descoberto o gene causador da obesidade. E aí, a próxima etapa era, bom, o que esse gene codifica que sua falta, né, a falta da proteína codificada por esse gene, acaba levando a essa situação de obesidade. Teoricamente, se descobrisse qual era essa proteína e se administrasse essa proteína em indivíduos obesos, o problema deveria estar solucionado. Essa era a teoria. Bom, esse gene que levou, né, que a falta, né, nos animais nocautes, levaram aquela situação que vocês viram no slide anterior, foi batizado de gene OB, ou seja, gene da obesidade. Ele foi identificado em 1994. Nos humanos, ele se localiza no braço Q do cromossoma 7. E nos camundongos, ele se localiza no cromossoma 6. Bom, a identificação foi nesse ano. O que precisava saber então? Qual era a proteína codificada por esse gene? E os estudos levaram à conclusão de que esse gene OB codifica uma proteína que foi chamada leptina. Então, a leptina é uma proteína de 167 aminoácidos codificada pelo gene OB, e leptina vem de leptos, né, que significa magro em grego. Então, por que o produto de expressão aí do gene OB foi chamado de leptina? Porque acreditava-se que a presença da leptina circulando pelo corpo propiciava a magreza, ou pelo menos a falta da obesidade, né? O não desenvolvimento da obesidade. Então, por isso foi batizado dessa maneira. Os estudos mostraram que a leptina humana, né, tem 89% de homologia com a leptina dos camundongos e 83% de homologia com as leptinas de ratos. Significa que os resultados obtidos com as pesquisas em camundongos e ratos provavelmente são muito próximos dos que se obteria com os estudos em leptina humana, mas que não necessariamente os resultados se reproduzem, né? Os resultados dos experimentos em camundongos e ratos reproduzem em humanos, ou seja, a homologia não é de 100%. O que se viu, por exemplo, em relação a isso, né? Que a leptina ela é produzida em maior quantidade no tecido adiposo subcutâneo, né, unilocular subcutâneo, do que no visceral, nos humanos, e que nos ratos é o contrário. Então aí você já vê que nem tudo que você
descobre em relação à leptina em roedores se aplica aos humanos, mas muita coisa se aplica. Bom, muito estudo começou a ser feito no mundo inteiro para tentar se entender como que a leptina funcionava, onde ficavam seus receptores, quais eram os tipos de receptores, para poder entender como que a falta de leptina nos camundongos gerava obesidade e para ver se isso se reproduzia ou não nos humanos, né? Então, o que se descobriu a respeito da leptina? Que é uma proteína que circula livre no sangue ou ligada a uma proteína transportadora. É uma proteína capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, ou seja, ela é capaz de atuar em neurônios no sistema nervoso central. Estruturalmente, ela é parecida ao hormônio de crescimento e à prolactina. Os seus receptores também são parecidos com os receptores do hormônio de crescimento e com o da prolactina. Descobriu-se que ela tem ação inibidora da fome, ou seja, ela diminui a vontade de ingerir alimentos e que ela tem ação termogênica. Ela aumenta o gasto energético do organismo, ou seja, ela aumenta o metabolismo corporal. Bom, essas foram as primeiras coisas que começou a se conhecer aí a respeito de leptina. Conheceu-se também, ou descobriu-se também, que a leptina não é produzida só pelas células adiposas uniloculares. Existem outras células espalhadas pelo corpo que também são capazes de produzir leptina e liberar essa leptina na corrente sanguínea. Mas os estudos que foram feitos com a leptina, os ensaios, os experimentos, foram esclarecendo muitas coisas, né? Muitos aspectos foram sendo esclarecidos. Uma das coisas que se esclareceu é que a leptina é produzida em quantidade diretamente proporcional à massa de tecido adiposo do nosso corpo. Ou seja, quanto mais tecido adiposo a gente tem, maior a quantidade de leptina que circula no nosso sangue. Lembrem-se que a leptina nos humanos é produzida principalmente pelo tecido adiposo subcutâneo, certo? Bom, o que mais que se descobriu com os primeiros experimentos que foram feitos aí a respeito da leptina? Então, como vocês viram no slide anterior, a leptina atravessa a barreira hematoencefálica e, atravessando essa barreira, ela acaba influenciando várias áreas do hipotálamo. E uma das primeiras relações aí da leptina com o hipotálamo que foi esclarecida é a ação da leptina no eixo hipotálamo-hipófise-gônadas. Então vamos parar um pouquinho e vamos comentar esse aspecto. Olha, as gônadas são os órgãos produtores de gametas. Então as gônadas femininas são os ovários, as gônadas masculinas são os testículos. O funcionamento das gônadas acontece por meio, o controle desse funcionamento acontece por meio de dois hormônios hipofisários, que são o LH e o FSH. Então, a hipófise produz esses dois hormônios, eles atuam nas gônadas, tanto masculina quanto feminina, estimulando a produção de gametas. Só que a produção de FSH e LH da hipófise está sob o comando de neurônios hipotalâmicos, que liberam um peptídeo chamado hormônio liberador de gonadotróficos. A sigla é GNRH, ou seja, as gônadas funcionam comandadas pela hipófise. A hipófise funciona comandada pelo hipotálamo. E descobriu-se então que essa função do hipotálamo
acaba sendo influenciada pela concentração de leptina circulante no sangue. Ou seja, a leptina, a concentração de leptina no sangue determina se o hipotálamo vai ou não produzir o GNRH, que estimularia a hipófise a estimular as gônadas a produzir gametas. Olha como isso é interessante. Vocês lembram que eu falei para vocês em algum slide anterior aí que na fase pré-púbere tanto meninos quanto meninas engordam. Olha como faz sentido. Quando meninas e meninos pré-púberes engordam, eles estão promovendo um aumento da concentração de leptina circulante. Essa maior concentração de leptina circulando no corpo desses pré-púberes estimula o hipotálamo a produzir GNRH, que por sua vez estimula a hipófise a produzir FSH e LH, que por sua vez estimula as gônadas a iniciar a produção de gametas. E aí então, meninos e meninas entram na puberdade e se tornam reprodutivamente maduros, ou maduros do ponto de vista reprodutivo. Certinho? Olha como que isso explica também o fato de que crianças obesas adquirem maturidade sexual, ou seja, entram na puberdade mais cedo do que crianças magras. Então, a obesidade infantil, o crescimento da obesidade infantil tem levado a população a ficar cada vez mais precocemente madura do ponto de vista reprodutor, do ponto de vista reprodutivo, né? O que é lamentável, porque fisiologicamente estão maduros do ponto de vista da reprodução, mas psiquicamente são crianças, né? Esse conhecimento também explica ou explicou por que pessoas, adultos muito magros, né, não eram capazes de se reproduzir. Por exemplo, mulheres muito magras, modelos do final do século passado, né, e do início desse século, que eram pessoas muito magras, porque o padrão de beleza exigia que assim elas fossem, né? Então, a maioria das meninas modelos eram anoréxicas, né? Elas não menstruavam. Por que não menstruavam? Porque não tinham leptina suficiente circulando no sangue para estimular a função hormonal reprodutiva. Então, elas não menstruavam porque elas não ovulavam. Elas não ovulavam porque a hipófise não estava liberando FSH e LH. A hipófise, por sua vez, não liberava esses hormônios porque o hipotálamo não liberava GNRH e o hipotálamo não fazia isso porque não tinha quantidade de leptina suficiente circulando no sangue, já que eram pessoas muito magras. Nas mulheres, essa falha ou essa suspensão da função reprodutiva é muito facilmente percebida pela ausência da menstruação. Mas nos homens isso acontece também. Só que só é comprovado se você fizer um espermograma. Porque o esperma, né, o sêmen continua sendo produzido, só que com uma quantidade muito baixa de espermatozoides. Pelo mesmo motivo, homens muito magros, né? Por exemplo, triatletas, que têm muita massa magra e pouca massa gorda, tem pouca leptina circulando e, consequentemente, essa função reprodutiva é suprimida temporariamente. Quando a pessoa volta a adquirir um pouco de massa gorda, tudo volta ao normal e a pessoa volta a estar fértil novamente, ok?
Bom, assim como o eixo hipotálamo, hipófise, gônadas é influenciado pela leptina, outros eixos também são. Então, o eixo hipotálamo, hipófise, adrenais também sofre influência da concentração de leptina, né? A produção de insulina pelo pâncreas também sofre influência da leptina, enfim, né? E vice-versa, né? Os hormônios produzidos pela adrenal também influenciam no metabolismo da gordura, enfim, há muitas questões foram colocadas aí nessa passagem de século em função dos conhecimentos que foram surgindo com o estudo do tecido adiposo unilocular e suas citocinas. Os resultados dos estudos que foram feitos nesse iniciozinho aí, nesse início de conhecimento aí do tecido adiposo como glândula endócrina, a princípio eram um pouco contraditórios, mas depois se verificou o seguinte, que a leptina, ela inibe a ingestão de alimentos, ou seja, ela diminui a fome, né? E a consequente ingestão de alimentos, mas em grandes quantidades a leptina promove resistência nos seus receptores, ou seja, ela deixa de atuar da mesma forma que ela atua quando circula em concentrações menores. Ou seja, o que a leptina promove no organismo vai depender da taxa de concentração circulante no sangue. Ou seja, a partir do momento que a pessoa desenvolve obesidade ou tem uma massa de tecido adiposo bem desenvolvida ou maior do que a considerada normal, de um determinado padrão, vamos colocar assim, a quantidade de leptina circulante é tão grande que o efeito dela no organismo passa a não ser mais o mesmo de que quando a massa de tecido adiposo que a pessoa possui é menor do que um determinado valor, certo? Então, grandes quantidades de leptina promovem resistência nos receptores de leptina e ela deixa de se comportar da maneira como vinha se comportando. Então, em determinada concentração, a concentração de leptina produzida por uma pessoa que tem massa de tecido adiposo dentro de um limite ou num limite inferior à da obesidade, né, essa leptina inibe a liberação de um neuropeptídeo, chamado neuropeptídeo Y, que é estimulador da ingestão de alimentos. Então, normalmente, a função da leptina é de diminuir a ingestão de alimentos, inibindo a liberação desse neuropeptídeo. Porém, né, se a pessoa tem deficiência na produção de leptina ou se ela tem excesso de leptina circulante na corrente sanguínea, que induz resistência à leptina nos receptores celulares, essa função de diminuir a ingestão de alimentos, ela vai deixar de acontecer. E a pessoa não vai ter esse fator inibidor, esse fator de controle da ingestão de energia. E aí a tendência é essa pessoa que já está com uma quantidade de tecido adiposo maior do que a normal, mantenha essa quantidade maior ou até aumente, já que a inibição da fome não estará funcionando de forma adequada. Bom, como a gente já falou, a leptina não é a única citocina liberada pelo tecido adiposo unilocular. Ela foi a primeira a ser descoberta, mas os estudos, que foram muitos, foram revelando que o tecido adiposo produz várias outras substâncias, né?
como, por exemplo, a resistina, o angiotensinogênio, o inibidor do fator ativador de plasminogênio 1, a interleucina 6, o fator de necrose tumoral do tipo alfa e a adiponectina. Existem outras citocinas, mas essas são as que são no momento, ou as que foram até o momento, mais estudadas, né? E as que se conhece mais a respeito da influência delas, do funcionamento delas. Todas essas adipocitocinas são produzidas de forma diretamente proporcional à massa de tecido adiposo. Ou seja, quanto maior a quantidade de tecido adiposo, maior a quantidade de adipocitocina produzida, com exceção da adiponectina, que tem relação inversamente proporcional à massa de tecido adiposo. Ou seja, quanto maior a quantidade de tecido adiposo que uma pessoa tem, menos adiponectina ela produz. Quanto menos tecido adiposo ela tem, mais adiponectina ela produz, certo? Outro comentário que eu quero fazer a respeito dessas citocinas em geral é o seguinte: a leptina ela é produzida em maior quantidade pelo tecido adiposo subcutâneo do que pelo visceral, e a resistina, o angiotensinogênio, o inibidor do fator ativador de plasminogênio, a interleucina 6 e o TNF-alfa são produzidos principalmente pelo tecido adiposo visceral, certo? Vamos então falar um pouquinho de cada uma, bem pouquinho, de cada uma dessas adipocitocinas. Então, a resistina, já se percebeu, já se verificou que a resistina é uma molécula que diminui a sensibilidade à insulina pelos receptores das células. Então, a resistina faz com que os receptores da insulina funcionem com menor sensibilidade, ou funcionem menos, respondam menos à ação da insulina. Isso faz com que os açúcares demorem mais ou não sejam levados para o interior das células com a mesma velocidade que deveriam, e, portanto, isso predispõe ao desenvolvimento do diabetes do tipo 2, certo? Então, resistina estimula ou predispõe o desenvolvimento de diabetes do tipo 2. O angiotensinogênio é uma proteína que circula no nosso sangue, é uma proteína inativa. Em determinadas situações, o sistema renina-angiotensina transforma o angiotensinogênio, né, num peptídeo ativo, chamado angiotensina 1. E a angiotensina 1 é um peptídeo que aumenta a pressão arterial através de vários mecanismos. Então, se o angiotensinogênio é produzido por várias células, inclusive pelos hepatócitos, ok? Mas se a pessoa tem uma obesidade visceral, ou seja, tem muito tecido adiposo visceral, ela vai ter uma maior quantidade de angiotensinogênio circulando no sangue do que ela teria se ela não tivesse essa gordura visceral. E nos momentos em que o sistema renina-angiotensina for ativado, e esse sistema é ativado numa pessoa, em qualquer pessoa, várias vezes ao longo do dia, como a pessoa que tem muita gordura visceral tem mais angiotensinogênio circulando, o efeito do sistema renina-angiotensina é muito maior. E, portanto, esse angiotensinogênio a mais circulando no corpo favorece o aumento da pressão arterial, ou seja, favorece o desenvolvimento de hipertensão.
o inibidor do fator ativador de plasminogênio 1, PAI1, ele também é produzido pelas células adiposas viscerais, né? Esse inibidor do fator ativador de plasminogênio, ele inibe a ação do plasminogênio, ou seja, ele inibe a dissolução de coágulos e dessa maneira ele favorece a formação de trombos. Então vocês vejam que todas essas situações são situações, né, são patologias que estão associadas à obesidade. Então, os obesos têm mais chance de desenvolver diabetes do tipo 2, obesos têm mais chance de desenvolver hipertensão, obesos têm mais chance de formar trombos e ter aí embolias e outras doenças circulatórias, né, e outras ocorrências circulatórias. E tudo isso, todas essas patologias associadas à obesidade estão sendo explicadas através da ação endócrina do tecido adiposo, nesse caso aí, sobretudo, pelo tecido adiposo visceral. Além das citocinas que a gente comentou no slide anterior, o tecido adiposo visceral também libera grande quantidade de fator de necrose tumoral alfa e de interleucina 6. Ambos são citocinas pró-inflamatórias. E esse estágio ou esse estado inflamatório de pessoas com obesidade visceral favorece o acúmulo de gordura no tecido adiposo subendotelial, ou seja, na parede das artérias. Então, grande quantidade de TNF-alfa e interleucina 6 favorece a formação de placas ateromatosas que levam ou que podem levar a acidentes vasculares tanto no encéfalo quanto no coração. Então, podem favorecer infartos e podem favorecer acidentes vasculares encefálicos, que podem levar o indivíduo à morte ou a uma vida vegetativa, ou às vezes uma vida com limitações, né, oriundas de sequelas desses acidentes. De novo, né? Reparem que as doenças mais prevalentes no mundo inteiro, que são diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares, né, acidentes vasculares encefálicos, estão ou têm como pano de fundo as citocinas produzidas pelo tecido adiposo visceral. Ou seja, tem como pano de fundo, como causa, como fator predisponente, a grande quantidade de indivíduos obesos, né, que a gente tem no mundo inteiro. E essa obesidade, por sua vez, favorecida pelo modo de vida atual. Então, pessoas que dormem pouco, que têm uma vida muito corrida, muito estresse, pouco sono, alimentação inadequada, pouca atividade física, né? As pessoas não caminham mais a pé, não vão a pé para o trabalho, para a escola, se locomovem de carro, fazem pouco exercício, ou seja, o modo de vida das sociedades na atualidade favorece o desenvolvimento de obesidade, que por sua vez favorece o desenvolvimento da maior parte das doenças que matam as pessoas hoje em dia. Bom, falamos que a adiponectina
é a única citocina do tecido adiposo que é produzida em quantidade inversamente proporcional à massa de gordura. Os experimentos mostram que animais com alta taxa de adiponectina têm menor risco de desenvolver diabetes, de desenvolver pressão alta, de desenvolver acidentes vasculares, enfim. Então, os cientistas, alguns acreditam que a adiponectina exerça um papel protetor em relação ao desenvolvimento dessas doenças, ou seja, que elas tenham ação anti-inflamatória. Alguns experimentos in vitro reforçam essa crença, ou seja, a adição de adiponectina em determinadas culturas celulares mostra um papel ou um perfil protetor em relação à inflamação. Mas outros pesquisadores se perguntam, esse efeito, protetor, entre aspas, em relação ao desenvolvimento dessas doenças todas que nós já comentamos, se deve a uma ação direta da adiponectina ou se deve, na verdade, à menor quantidade de tecido adiposo que a pessoa tem e, portanto, uma menor quantidade das citocinas inflamatórias que esse tecido adiposo produz, Então, essa questão da adiponectina é uma questão que ainda está sendo muito discutida, não se tem uma conclusão, mas ela é uma esperança, Se alguns desses cientistas estiverem certos, talvez medicamentos à base de adiponectina possam proteger o indivíduo no sentido de evitar o desenvolvimento de doenças vasculares, de evitar o desenvolvimento do diabetes. Mas tudo ainda é muito inconcluso, Precisamos de mais estudos. Tudo isso que eu falei para vocês aqui a respeito dessas citocinas é só um pequeno resumo de tudo que se sabe a respeito delas, Esse assunto é um assunto muito importante, muito interessante, é um assunto que vem sendo muito estudado pelo mundo inteiro, porque o entendimento do mecanismo exato através do qual essas citocinas atuam pode ser a chave do desenvolvimento de tratamentos para as doenças decorrentes da obesidade, Então, se vocês forem pesquisar no PubMed ou em outros bancos de dados, de artigos científicos, vocês vão encontrar uma enormidade de artigos saindo aí o tempo todo, porque tem muita gente estudando isso no mundo, Fiquem atentos e evitem o desenvolvimento de tecido adiposo, sobretudo o visceral, dormindo bem, se alimentando adequadamente e mantendo os exercícios físicos, Então, essa é uma maneira da gente se proteger contra o desenvolvimento de todas essas patologias. Espero que tenha sido proveitoso. Espero que vocês tenham percebido como o tecido adiposo é importante para o metabolismo corporal e que vocês não pensem mais no tecido adiposo apenas como um tecido acumulador de gordura, mas que passem a vê-lo como um tecido que contribui diretamente para a regulação do metabolismo corporal e da homeostasia. Um abraço, bons estudos e até a próxima.